Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Giovana Muniz, advogada criminalista, especializada em criminologia, direito penal e processo penal. E hoje eu vim conversar com vocês alguns aspectos importantes acerca do estupro de vulnerável, que é um assunto que está bastante em alta nessa semana, infelizmente, e está gerando bastante dúvida na sociedade. Eu vim esclarecer algumas. O primeiro ponto a ser esclarecido é que, segundo o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, estupro de vulnerável caracteriza-se por ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso contra menores de 14 anos ou contra pessoas que, por enfermidade ou deficiência, não tenham o necessário discernimento para consentir com o ato, ou ainda alguém que, por qualquer outro motivo, não tenha capacidade de oferecer resistência. Hoje, em especial, eu vou falar com vocês da primeira parte, ou seja, da parte que fala do menor de 14 anos. É importante se atentar que a lei ela não faz distinção de sexo ou gênero, não fala nem de feminino nem de masculino. Ter ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos caracteriza-se estupro de vulnerável. Então, a gente fica o questionamento, como que fica a questão de quando trata-se de dois menores de 14 anos tendo a conjunção carnal? O homem sempre vai ser o sujeito ativo desse crime e a mulher o sujeito passivo? Conforme eu falei anteriormente, a lei não faz essa distinção. Então, o sujeito ativo, que é a pessoa que pratica o crime de estupro, nesse caso, de vulnerável, pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, em questão de sexo, tá? Não de gênero. Quando falamos do sujeito passivo, ele será sempre o menor de 14 anos, ou a pessoa que por deficiência, enfermidade, não tem o discernimento para consentir com o ato, ou por qualquer outro motivo não tem a capacidade de oferecer resistência. Então, a lei ela não fala que sempre vai ser o homem o sujeito ativo e a mulher o sujeito passivo. E ela também não fala quando a questão trata-se de conjunção carnal entre menores de 14 anos. Ela não tem essa flexibilização. E esse é um ponto muito importante a ser discutido que a lei não está acompanhando, porque as crianças e os adolescentes, gostem ou não, achem certo ou não, é um fato, estão descobrindo a sexualidade mais cedo e a lei não está acompanhando esse fato. E aí, aonde a gente acaba encontrando esses conflitos. E quando são dois menores de 14 anos que têm um ato consentido, que estão namorando, que os responsáveis legais sabem, e eles têm conjunção carnal, sempre vai caracterizar o crime de estupro de vulnerável? Para quem leva a lei ao pé da letra, para os doutrinadores que levam a lei ao pé da letra, sim, sempre vai caracterizar o crime de estupro do mais velho para o mais novo. Todavia, existe nos Estados Unidos uma exceção que chama Romeu e Julieta, que já foi utilizada aqui no Brasil. Essa exceção Romeu e Julieta já foi utilizada no Brasil, como eu falei, e salvo engano, foi no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Basicamente, ela é defendida por doutrinadores que tratam a lei de forma mais flexível e admitem que existe a relação consentida, a relação sexual consentida entre menores de idade. E essa exceção, basicamente, pontua e defende o ponto de vista que, quando ocorre relação sexual, conjunção carnal, ato libidinoso entre menores de idade, e esses menores de idade não possuem uma diferença de idade muito grande, que seja, eles colocam de até 5 anos, se consentido, não caracterizaria o crime de estupro de vulnerável. Lembrando que eu sei que é um assunto delicado, até porque diariamente milhares de mulheres e meninas são vítimas de abuso sexual, que não conseguem apoio, que não conseguem ajuda, que são revitimizadas pela sociedade, pelo sistema, pela justiça. Então eu sei que é um ponto delicado e o que eu estou trazendo aqui para vocês são informações, são decisões que temos já no Brasil e que trata-se de uma exceção dos Estados Unidos, como eu falei, e também não podemos negar o fato de que os menores de idade estão descobrindo a relação sexual e a sexualidade mais cedo, e a lei, o Código Penal é de 1940, ele não está acompanhando isso, o que pode gerar, sim, sérios riscos às crianças que são acusadas de um crime tão severo e tão sério que vai manchá-los para o resto da vida.
Lembrando que essa exceção Romeu e Julieta, ela é minoritária, tá? Ela não é amplamente aceita na justiça, nas jurisprudências, nas decisões dos tribunais. E o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, na súmula 593, ele já se manifestou falando que o crime de estupro de vulnerável, ele vai se configurar independente de consentimento, independente da vítima já ter experiência sexual anterior e independente também de já ter um relacionamento com o agente. E para finalizar, apenas a título de curiosidade, no romance de Shakespeare, Julieta tinha 13 anos e Romeu 17 anos. Então ele se enquadraria, segundo a legislação brasileira, no crime de estupro de vulnerável. E agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que a legislação brasileira deveria se adaptar a essa exceção Romeu e Julieta ou não? Isso abriria brechas para que mais abusos acontecessem?